Você já deve ter visto um filme ou ouvido falar dele chamado Um Sonho de Liberdade, onde um protagonista ele é preso injustamente e ele precisa conviver durante anos em uma prisão com outras pessoas, sendo que ele não deveria estar ali. E ele sabe muito bem que ele não cometeu o crime no qual ele estava sendo acusado. E durante todos esses anos e décadas que ele passa dentro da prisão, Andy, o protagonista, vai desenvolvendo laços com outros personagens. Inclusive, ele desenvolve amizade com uma pessoa lá dentro, o Ellis Boyd, que se torna o seu amigo pessoal, se torna o seu melhor amigo, alguém que ele levaria para o resto da vida. E em uma dessas conversas que ele tem naturalmente por conviver com outras pessoas, Andy fala para Ellis Boyd que a esperança é uma coisa boa, talvez a melhor de todas, e nada que é bom deve morrer. E o tema do vídeo de hoje é justamente sobre como nós alcançamos a felicidade genuína e se de fato é possível alcançá-la. O personagem do filme ele parece entender um pouco disso, porque você estar dentro de uma prisão sem merecer estar naquele local é algo por si só doloroso, porque além de estar penalizado de não ter acesso a coisas que gosta, como uma boa alimentação, além disso, uma boa proteção, porque dentro da prisão você sofre maus tratos, ele tem que conviver com o peso psicológico de ser acusado de algo que ele não cometeu. E isso talvez seja o mais pesado para um cara que anteriormente era um advogado famoso, era alguém que tinha status, era alguém considerado bonito para a sociedade, que tinha o seu valor. Mas de uma hora para outra, ele é colocado dentro de uma cela, ele se torna uma pessoa qualquer, um criminoso comum a qualquer outro. Apesar disso, Andy parecia muito confortável e também esperançoso de que um dia ele conseguiria reverter a situação dele. Inclusive, o filme vai se desenvolvendo mostrando como ele não teve vida fácil naquele local. Andy foi perseguido de diversas formas, seja pelas pessoas que trabalhavam na prisão ou até mesmo por outros prisioneiros que abusavam dele. Então, Andy desenvolveu uma forma de lidar com tudo isso. Andy tinha planos para sair daquela prisão. O filme se desenvolve e no final percebemos que de fato Andy consegue o objetivo dele. Ele consegue fugir da prisão, inclusive ajuda o seu amigo a sair também. E lá eles se encontram, lá do outro lado, lá do lado de fora, eles conseguem se reencontrar e seguir a vida deles. Mas o ponto é, como é que um homem que foi preso injustamente conseguiu manter uma esperança de que um dia ele sairia dessa situação, de que um dia ele voltaria a ter uma felicidade genuína, que ele ainda poderia aproveitar da beleza da vida, enquanto muitos outros ali naquele local, dentro da prisão, não tinham esperanças. O tópico da felicidade ser ou não ser possível ao ser humano é discutida durante décadas e nunca estivemos numa época onde esse debate foi tão aflorado. Nós vemos diversas pessoas dentro da psicologia, neurociência, medicina, filosofia, tentando entender o que é a felicidade humana, como nós podemos alcançá-la e por que deveríamos buscá-la ou por que não deveríamos buscá-la. Mas o primeiro ponto é, o que de fato determina uma felicidade genuína? Como nós podemos definir o que é uma pessoa genuinamente feliz? Nós não nos preocupamos tanto em alcançar a felicidade, em torná-la plausível e possível nas nossas vidas, mas poucas vezes nos perguntamos o que de fato ela é. E quando nós não nos perguntamos o que ela é para nós, o que ela é para a sociedade, o que ela de fato significa, nós ficamos reféns de qualquer resposta que nos é dada. E é aqui onde entram as expectativas da nossa mente. Nós constantemente somos bombardeados por estímulos de pessoas com mais dinheiro do que nós, inclusive pessoas mais jovens. Nós somos bombardeados com informações de pessoas que estão ganhando carros, que estão ganhando na loteria, que estão tendo mais status que a gente, conquistando coisas que talvez nós nunca conquistaremos na vida. E a partir desse momento nós começamos a criar expectativas na nossa cabeça, expectativas que muitas vezes são irreais, que não são verdadeiras.
não só pelo fato de que nós talvez não possamos alcançar aquilo, mas mais pelo fato de que muitas vezes nós nem queremos aquilo que passa pelas nossas cabeças. Então você vê um vídeo no Instagram de um cara com o carro do ano e você começa a querer ter um também, mas você nem gosta tanto de carro assim, você não se importa tanto com dirigir, você só quer ter um carro simples, mas no momento em que você vê outra pessoa com o carro do ano, aproveitando e postando reels, postando fotos, as pessoas comentando, curtindo, elogiando, aquilo também passa pela sua cabeça. E agora você começa a entrar na área da cobiça. Você começa a cobiçar algo que não era a sua prioridade, não era seu objetivo e não era o seu interesse. Mas mesmo assim, agora você quer. E é daí que surge um conceito chamado o paradoxo da escolha, do Barry Schwartz, que foi um pesquisador que basicamente propôs que quanto mais opções nós temos, maior é a tendência de ficarmos confusos quanto à escolha e, além disso, maior é a tendência de não ficarmos satisfeitos depois de ter escolhido. Imagine que você entra em um supermercado para comprar um sabonete. E quando você entra nesse supermercado, que ele é muito grande, você vê diversas opções na prateleira. Você vê 15 opções de marcas diferentes de sabonete. A sua decisão não vai ser nada fácil, porque você tem uma série de opções a serem escolhidas. Você tem a opção que o sabonete ele parece que limpa melhor, aí tem outro que parece que é mais econômico, tem outro que é mais barato, e você fica confuso com a quantidade de coisas que você tem a possibilidade de fazer, mas você só pode tomar uma escolha. Em outro cenário, você entra numa mercearia pequena que não tem muitas opções, só tem 3 opções de sabonetes de marcas diferentes, e você tem que fazer uma escolha entre as 3 para tomar o seu banho diário. Por incrível que pareça, segundo o que Barry Schwartz fala, a segunda pessoa, a pessoa do segundo cenário, tende a ter uma maior satisfação com a decisão de escolher o sabonete A, B ou C do que a primeira pessoa que teve 15 opções. Isso é o que é denominado de o paradoxo da escolha. Então, quanto mais escolhas você tem, menos satisfeito você tende a ficar depois e tomar uma decisão. Então, por mais que a gente ache que nós escolhemos bem ou que nós estamos satisfeitos com algo que nós conquistamos ou que nós tanto queríamos, pouco tempo depois a gente tende a não valorizar mais aquilo. Ou às vezes a gente até consegue o que quer, mas a gente não se importa tanto porque a gente se comparou com outras pessoas. A gente ficou mais preocupado em seguir o que as outras pessoas faziam. Então, ter mais possibilidades não significa ficar mais satisfeito. E é por isso que muitas pessoas que passam por situações extremas na vida, elas meio que aproveitam mais a vida delas, e principalmente quando elas saem dessas situações extremas, porque elas passaram por situações onde elas só tinham 2 possibilidades. Ou a pessoa superava aquela situação, ou então ela não superava. Então não tinha um meio termo, não tinham várias opções para a vida dela. Você tem diversas pessoas como o psiquiatra Viktor Frankl, que foi um dos sobreviventes do campo de concentração, onde ou ele sobreviveria para continuar a vida dele por mais difícil que fosse, ou ele não sobreviveria naquele local. Ele não tinha um meio termo, não havia espaço para você pensar em uma vida feliz ali dentro, em uma vida fácil lá dentro do contexto que ele estava inserido, claro. Então, o paradoxo da escolha mostra que nós não vamos ficar satisfeitos se tivermos muitas opções. Nós sempre vamos nos questionar por que não escolhemos X em vez de Y. Nós não escolhemos X em vez de Y por conta de coisa justificativa A, justificativa B, que a gente nunca consegue ficar satisfeito, porque o nosso cérebro é uma máquina de calcular cenários, de fazer cenários na cabeça, e a gente é uma máquina de acreditar nesses cenários. É por isso que a gente cada vez mais dentro da psicologia entende que a felicidade genuína ela é um desequilíbrio no cérebro. Você já deve ter ouvido alguma pessoa explicar isso, mas a felicidade ela por si só não é o que o seu cérebro ele quer, porque pode ser muito perigoso para você ficar feliz o tempo todo.
Quando você fica feliz o tempo todo, você fica mais relaxado, você fica menos estressado, você fica mais descansado, mas o seu cérebro e o seu corpo precisam em alguns momentos ficar em estado de alerta. Ele precisa estar preparado para o que pode acontecer. Isso se deve, segundo a psicologia e neurociência, de acordo com a teoria evolutiva de que durante milhares de anos nossos antepassados tinham que ficar preparados para lutar ou fugir caso aparecesse algum predador, e por conta disso o nosso cérebro se acostumou a não ficar nesses períodos de letargia ou de felicidade por muito e muito tempo. Então, a felicidade no seu cérebro ele é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio talvez não seja o melhor para que você esteja protegido. Por incrível que pareça, talvez a felicidade não seja o que o seu cérebro mais quer. Isso explica porque muitas vezes nós não conseguimos ficar felizes, mesmo que nós tenhamos todas as evidências suficientes para sermos felizes. Às vezes nossos relacionamentos estão bons, nossa vida financeira está boa, nossos estudos estão dando tudo certo, e mesmo assim a gente não consegue ser feliz, ter uma felicidade genuína ou estar satisfeito. E é por isso que Viktor Frankl vai falar que uma das coisas mais importantes para as pessoas, inclusive ele utiliza isso na sua abordagem terapêutica, é a importância de você encontrar um propósito na sua vida. Porque o propósito que você tem para a sua vida, ele vai se manter mesmo nos dias em que você não estiver feliz. Porque o propósito é algo que guia você, é algo que joga você para frente em prol de algo muito maior. Então, você não está preocupado apenas em ser feliz, mas em fazer aquilo que você julga ser o certo. Então, independente dos dias bons ou dos dias maus, você vai fazer aquela tarefa, você vai fazer aquela sua missão que você tem, ou que você propôs no seu coração, que é a sua missão aqui na Terra, porque essa coisa é o certo a ser feito. Você coloca na sua vida algum significado que pode trazer a você força para continuar nos dias ruins, força para continuar naqueles momentos em que você quer parar, que você quer desistir. E esse propósito é o que vai te impulsionar para frente, independente do que aconteça na sua vida. Então, ter um propósito não é só ter algo para fazer e não deixar a vida passar num vazio, mas é ter algo que te dá um pouco de paz em períodos difíceis, que te protege mentalmente quando a vontade de largar tudo e desistir for muito grande. É esse propósito que te mantém de pé nos dias ruins. Mas, apesar de tudo isso, a psicologia mostra que existe uma coisa que é muito importante para a nossa felicidade e se chama bons relacionamentos. Ter bons relacionamentos é um fator muito decisivo para que a sua vida seja o mais feliz possível. E ter bons relacionamentos não está relacionado à quantidade de pessoas que você se relaciona, mas sim à qualidade dos seus relacionamentos. Ter bons relacionamentos parece ser importante para nos proteger de problemas psicológicos. Pessoas que têm bons relacionamentos tendem a ter uma vida mais feliz, uma vida menos triste. Nós somos animais sociáveis, nós precisamos conviver com outras pessoas e a nossa sociedade é construída na base de interações. Nós o tempo todo estamos interagindo com outras pessoas, seja diretamente ou seja indiretamente. Então, ter uma boa rede de apoio, ter um bom suporte te ajuda a viver de maneira melhor, viver de maneira mais saudável. Então, não fuja de fazer bons relacionamentos. Nos dias atuais, a gente tem um mundo que incentiva cada vez mais a individualidade, cada vez mais você se isolar das outras pessoas, que as outras pessoas não prestam, que homens não prestam, mulheres não prestam, e você acaba fugindo de construir bons relacionamentos, construir relacionamentos sólidos, porque as pessoas jogam em você ideias e você as absorve. Você tem muita dificuldade de filtrar aquilo que você escuta. Todos nós temos dificuldade. Talvez essa seja uma das habilidades mais importantes que nós deveríamos ter. A capacidade de filtrar as informações que nós recebemos. Então, se você aprende a filtrar aquilo que você recebe, a sua vida tende a ser melhor. Então, não caia nessa ilusão da felicidade constante, de que você vai ser feliz o tempo todo, porque isso nunca acontece. Não só com você, mas com todas as pessoas. Ninguém consegue ser feliz 100% do tempo.
Então, aprenda a filtrar tudo aquilo que você recebe de informações, seja no dia a dia ou principalmente nas redes sociais, com os vídeos de Instagram, com os vídeos no YouTube, com os conteúdos que você consome no Twitter ou em qualquer outra plataforma. Entenda que simplesmente a melhor habilidade que você pode ter é saber filtrar aquilo que você consome e reter somente aquilo que é bom, somente aquilo que edifica. Então, além do personagem Um Sonho da Liberdade, né, Andy, que consegue conviver dentro da medida do possível, passando por alguns reveses, ele consegue ter esperança para acreditar que um dia a vida dele vai melhorar. Tomara que assim seja com a sua vida também. Que mesmo que na situação atual não seja das melhores e você esteja passando por dificuldades que talvez você não entenda, eu torço para que você encontre algum tipo de esperança, algum propósito que te dê a esperança de continuar vivendo e acreditando que um dia, em algum momento, as coisas vão mudar ao seu favor. É nisso que eu torço. Estou aqui para te auxiliar em tudo que eu puder. Perfeito? Meu canal é sobre psicologia. Espero que você tenha gostado de me escutar até aqui. E adeus.